Agora então vamos começar a discussão da anatomia topográfica do tórax. Começando com a parte da anatomia superficial. Aqui tem algumas estruturas importantes, tá? Da anatomia de superfície, mas destacamos aqui a clavícula, a incisura jugular, o músculo deltoide mais lateral, que está em relação com o músculo peitoral maior, o corpo do externo, aqui temos também o sulco intermamário, o músculo peitoral com a sua parte clavicular e a parte externo-costal, e mais inferiormente o processo tifoide do externo. Também temos aparente aqui o músculo serrátil anterior. Algumas regiões podem se destacar também. Na região anterior a gente tem a parte clavicular, a região infraclavicular, a região deltoide, né, anterior, a região peitoral, acima do músculo peitoral, a região infrapeitoral e a região peitoral lateral. E aqui temos a região axilar. Na região posterior a gente tem acima das vértebras a região vertebral, a região interescapular entre as escápulas, a região escapular em cima das escápulas, a região deltoide, região acromial, a região supraescapular acima das escápulas. Também temos a região peitoral lateral aqui na região posterior também. Aqui o flanco direito aqui nesse caso. E também a região lombar, que é mais relacionada aí ao dorso. Temos também algumas linhas do tórax que podem se destacar, tanto na região anterior como na região lateral e na região posterior. Na região anterior a gente vai ter, cortando em um plano sagital, essa linha mediana anterior, que é chamada de linha médio-external, que passa bem acima do externo. Temos também a linha médio-clavicular, que vai passar bem no meio das clavículas, e a linha paraesternal, que aqui não está representada nessa figura, mas passa paralela aí à borda lateral do externo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Na região lateral, o axilar, a gente vai ter 3 linhas também. A linha axilar anterior, que vai passar bem na prega axilar anterior, que é a borda lateral do músculo peitoral maior. Temos a linha axilar média, que vai passar bem no meio da fossa axilar, tá? Indo até lá na parte inferior. E a axilar posterior, que vai passar bem na prega axilar posterior, que é a borda lateral do latíssimo do dorso. Temos a região posterior também, uma linha mediana posterior, que é chamado médio vertebral, que vai passar bem acima das vértebras. Linhas escapulares, que vai passar bem no meio das escápulas. E as linhas paravertebrais, que vão passar paralelas aí à parte lateral das vértebras também. Quanto às mamas, a gente tem algumas características aí, tanto nos homens quanto nas mulheres. Nas mulheres, elas podem mudar de tamanho, de formato, de simetria. Elas vão estar basicamente acima aí, anteriores às costelas 2 a 6, tá? Tem algumas estruturas aqui importantes de se destacar. A areola da mama, com as suas glândulas areolares, que são chamadas de glândulas de Montgomery. Temos também o mamilo com as papilas mamárias, que são essas aberturas aí dos ductos lactíferos. Os seios lactíferos, que vão ser regiões onde chegam vários ductos lactíferos. E temos também a gordura aí da mama, os lobos e lóbulos das glândulas mamárias, que vão ser sustentados aí por vários ligamentos e pela gordura também. Esses ligamentos aí são chamados de ligamentos suspensores da mama ou ligamentos de Cooper. A gente tem também posterior a isso a fáscia, né, aqui apresentando que é a camada aí que reveste anteriormente o músculo peitoral maior, o músculo serrátil anterior, que é a fáscia do músculo peitoral maior e a fáscia do músculo serrátil anterior. A gente tem então quanto à estratificação da mama nessa imagem aqui, que dá para ver um pouco melhor cada camada. Mais anteriormente a gente vai ter, ou depende de onde tu for, né? Tem a pele ou o mamilo também, a areola. Temos posterior a isso o leito mamário em si, com as gorduras, com a parte da gordura, né? Dos ligamentos suspensores de Cooper, os ductos também, os seios lactíferos e as glândulas propriamente ditas. Aí, posterior a isso, a gente tem o espaço retromamário, que é essa lâmina de Chassaignac aí que chama, que é uma região entre o parênquima mamário e a fáscia peitoral, que é uma fina camada de gordura areolar frouxo. Posterior a isso, a gente tem a fáscia pré-peitoral,
nos 2 terços superiores, e no terço inferior é mais relacionado ao músculo serrátil anterior, então a face do músculo serrátil anterior. Posterior a isso, a gente vai ter os músculos em si, peitoral maior, peitoral menor, músculo subclávio mais ali embaixo da clavícula, mais na parte superior ali da mama. Temos também o músculo serrátil anterior mais inferiormente. E depois disso a gente vai ter as costelas, os músculos intercostais e demais camadas que vão ser representadas aí adiante. Quanto à irrigação, a gente vai ter basicamente a artéria subclávia aí, que vai dar 3 ramos principais aí que vão irrigar a mama. O ramo toracoacromial, que está mais representado nesse esquema aqui, nesse desenho aqui, que vai ter um ramo peitoral e vai irrigar a região mais superior da mama aí. A gente vai ter também da subclávia um ramo que vai ser a artéria axilar, tá? A artéria axilar vai ter um ramo que vai ser chamado de artéria torácica lateral, que vai passar bem na região torácica lateral aí, que vai ter, quando chegar na mama, alguns ramos mamários laterais que vão irrigar a parte lateral da mama. Mas na parte medial, a gente vai ter a artéria torácica interna, que é um dos primeiros ramos aí da subclávia, que vão irrigar na região medial da mama por meio dos ramos perfurantes, ou ramos mamários mediais. Também temos, junto aí com os ramos mamários laterais, fazendo essa irrigação lateral, artérias intercostais posteriores, que vão ter ramos cutâneos laterais, e também vão ter outros ramos que são chamados de ramos mamários laterais também. Quanto à drenagem venosa, a gente vai ter basicamente um plexo de drenagem aí na mama, que é chamado de plexo de Heller. E na região lateral a gente vai ter essa drenagem para a veia torácica lateral, ou veia torácica externa, aí, que vai ter a drenagem até a veia axilar e depois a veia subclávia. E na região mais medial aqui a gente vai ter diretamente para a veia torácica interna, que vai veia subclávia. Os vasos linfáticos, então, da drenagem linfática a gente vai ter 75% da mama vai ser para os linfonodos axilares, tanto da papila, da areola, dos lóbulos mamários, vai ser para o plexo linfático subareolar, tá? E depois, então, para esses linfonodos axilares. E 25% da mama vai ser para os linfonodos paraesternais. Então, a gente vai ter vários grupos de linfonodos. Nos axilares, a gente vai ter os peitorais, os subescapulares, os laterais, ou humerais, também chamado, os centrais, tá? Que são esses aqui já na veia axilar, e na veia subclávia a gente vai ter também os apicais, que são os subclávios. A gente vai ter também um grupo de linfonodos interpeitorais entre os dois músculos peitorais. Também vamos ter os paramamários ou inframamários, mas na região aqui inferior da mama. E também temos mais medialmente aí os paraesternais. Quanto à inervação, então, a gente vai ter basicamente os ramos cutâneos anteriores dos nervos intercostais e também os ramos laterais, né, que vão pegar ali por meio dos ramos intercostais posteriores, tanto do 4º ao 6º nervos intercostais. Tá? Aqui temos uma estrutura importante, que é o nervo torácico longo, que vai vir aí do plexo braquial e inerva o músculo serrátil anterior.